A Bíblia, tal como conhecemos hoje, é uma construção moderna. Só com Gutenberg foi possível ter capítulos, versículos, notas de rodapé e mesmo títulos introdutórios para cada capítulo. No contexto da Antiguidade, nós temos uma outra estrutura. Os textos circulavam por meio de papiros, códex ou mesmo pergaminhos. A descoberta desses materiais é fundamental para nós historiadores entendermos o processo de formação de uma história do cânone, ou melhor, dos cânones bíblicos, judaicos e cristãos. Dessas descobertas, sem dúvida alguma, é fundamental a encontrada em meados do século passado, que são os chamados manuscritos do Mar Morto. Mas que manuscritos são esses exatamente? Qual é a contribuição desses textos para o estudo do cânone judaico, ou como conhecido no meio cristão, como o Antigo ou Primeiro Testamento? É isso que nós vamos entender um pouco mais hoje com a professora Tupá Guerra. Vamos conferir? No caso, manuscritos, porque eles foram escritos à mão, e do Mar Morto, porque eles foram encontrados na região do Mar Morto. Essa é a parte básica, assim. Então, em geral, quando você vê um termo de história, você pode pensar, tipo, é o lógico, pode ir pelo lógico, que é o lógico que está valendo. Então, no caso, são textos escritos à mão, que foram encontrados na região do Mar Morto. Vocês lembrarem do mapinha, o Mar Morto fica lá entre o que hoje é entre a Jordânia e a Cisjordânia, onde viviam povos semíticos na antiguidade, entre eles judeus. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos no final dos anos 40, 1947, 48. Vocês devem lembrar que no final dos anos 45 acabou a Segunda Guerra Mundial, e 47 e 48 é o momento em que o Estado de Israel está começando a tomar aquela forma mais parecida com o que tem hoje. Então, um pouquinho conturbado para a região. E é nessa época que um grupo de beduínos conta essa história, que foram 2 beduínos. Essa história tem um quê de lenda, tá, gente? Então a gente não precisa acreditar nela 100%. Mas diz que esses irmãos estavam andando com as cabrinhas deles, e as cabrinhas saíram andando por aí, uma delas se perdeu numa caverna, eles foram atrás, e quando eles entraram na caverna, tinham manuscritos. A história é um tanto quanto imperialista, colonialista, né? Porque ela é contada por pessoas brancas da Europa. E daí ela conta que eles não faziam ideia do que era aquilo. Mas assim, gente, eles eram beduínos que moravam naquela região, eles faziam ideia que eram artefatos antigos, eles faziam ideia que valia dinheiro, eles podiam não conhecer aquele texto específico, a gente não precisa colocar esse romantismo todo. Mas eles levam esses manuscritos para vender. Se eles não fizessem ideia, eles não tinham levado para vender. Eles levaram para vender a um negociador de antiguidades, e ele acaba oferecendo para alguns especialistas. Eles percebem que são manuscritos muito valiosos, muito antigos. A partir daí começa toda uma corrida para conseguir resgatar e tal. E quando eu falo uma corrida, eu quero dar uma ideia para vocês do que são os manuscritos, né? Porque a gente está falando aqui de pedacinhos de textos ou textos maiores. Pensa que esses textos ficaram 2.000 anos guardados em cavernas. Provavelmente sem muita gente mexer, a gente não tem certeza, mas assim, provavelmente sem muita gente mexer. O que sobrou deles, imagina que você pega um pergaminho, esses manuscritos são escritos em couro, né, em pergaminho. Então, você pega esse pergaminho, você deixa numa caverna por 2.000 anos. Vai cair água, vai ter morcego, vai ter bicho, vai ter, enfim. E é como se você pegasse, então, boa parte deles são fragmentos. A gente identifica cerca de 900 textos que a gente chama de manuscritos do Mar Morto, um pouquinho mais, na verdade, mas enfim. E esses 900 textos são feitos de cerca de 15.000 fragmentos, ou seja, 15.000 pedacinhos. É como brincar de quebra-cabeça. Então, você tem vários pedacinhos, só que em grande medida é tipo brincar de quebra-cabeça, mas em grande medida é um quebra-cabeça que você não sabe como ele era originalmente. Então, e você não tem todas as peças e você nunca vai ter. Então, ele é um quebra-cabeça um pouco problemático nesse sentido.
E esses textos, o que eles são? Textos antigos encontrados em cavernas. Eles são textos religiosos judaicos. Isso a gente tem certeza. Eles são textos que fazem parte do que a gente chama de Bíblia hoje, mas também tem outros textos. Mais da metade dos textos que foram encontrados em Qumran, tem isso, a gente chama, aí é bem academicista, tá, gente? Mas segura aqui comigo que não é tão difícil assim. Como o Mar Morto é uma região grande, a gente chama de manuscrito do Mar Morto qualquer coisa que foi encontrada ao redor do Mar Morto e seja manuscrito. O que significa que é muito mais do que os manuscritos que são mais famosos, que são esses que eu estava falando, que são os que foram encontrados em Qumran, que é um lugarzinho específico, uma região específica do Mar Morto. E esses textos foram encontrados em Qumran, eles são todos mais ou menos escritos entre 300 antes da Era Comum até 70 depois da Era Comum. Coloco mais ou menos, porque é um pouquinho difícil de datar. Não quer dizer, gente, que eles tenham sido criados naquela época, porque pensa assim, se você pegar uma Bíblia hoje, que foi impressa hoje, não quer dizer que aquele texto foi escrito hoje, certo? Acho que todo mundo concorda comigo. Logo, se um texto foi escrito em 300 antes da Era Comum, não quer dizer que ele tenha sido pensado a primeira vez em 300 antes da Era Comum, quer dizer que aquela cópia é daquela época. E a maior parte deles são todos textos religiosos, só que tem textos que estão hoje no que a gente considera a Bíblia, e tem textos que não estão. Por quê? Porque a formação do que a gente considera a Bíblia tem toda uma história, que vocês já devem conhecer bastante até, mas tem uma história, né? Até virar um livro. Eu gosto, inclusive, de lembrar as pessoas que essa ideia de livro, né, que é esse negócio que a gente está acostumado, esse objeto físico, livro, que tem páginas e você abre, etc., não existia. O que tinham eram rolos de pergaminho. Então você não tinha. O pessoal fala, mas qual que era a ordem correta? Não tinha. Gente, eram rolinhos de pergaminho. Inclusive, você podia mudar a ordem deles, porque eles eram rolos de pergaminho. E sem contar que é muito diferente, porque você, para abrir uma página específica, você não pode só abrir a página. Você tem que abrir um lado e enrolar o outro lado, e é um negócio grande, é um negócio pesado. Então, não é tão fácil assim. Essa materialidade é importante para pensar nesses textos. E eu digo isso para a gente não achar, quando eu falo, nem todos eles fazem parte da Bíblia hoje, e as pessoas costumam ter muito medo, ou achar muito, né, tipo, apócrifos, e como se fosse uma coisa mística e cheia de segredos e tal. São textos bem parecidos com os textos que fazem parte do cânone, e não tem como a gente dizer se na antiguidade as pessoas não consideravam esses textos religiosos importantes também, porque eles foram encontrados juntos, gente, e eles são copiados do mesmo jeito, então não tem evidência ali que diga, esse é mais importante, esse não é importante. Então é só para colocar essa questão. Só tem Antigo Testamento, o que a gente chamaria de Antigo Testamento, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, não tem nada do Novo, não tem nenhuma menção a Jesus, isso é importante colocar, nenhuma, nada, é só Antigo, e não tem o livro de Esther. Fora isso tudo. Mas a gente não gosta de colocar muito peso em não ter o livro de Esther, porque vai que tinha e estragou, né? Porque não sobrou tudo, então não dá pra gente ter certeza absoluta. Se tinha, não tinha muitas cópias, porque as coisas tinham muitas cópias, sobrou mais pedaços pra gente. Gostou do conteúdo? Então já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Isso ajuda muito aqui na manutenção do meu trabalho. Há outras duas formas de você também ajudar ainda mais no espaço, que é se tornando membro do canal ou mandando um valeu demais. E também não se esqueça de deixar comentários. É isso. Até a próxima!